Bom dia, meus irmãos. Nós hoje estamos começando o mês de missões. Que missões? Mundiais. Missões mundiais. E nós vamos conhecer alguns missionários que estão pelo mundo falando do amor de Deus. E nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre missões durante este mês todinho. E nós vamos começar hoje orando pelo culto e pela nossa campanha missionária. Nós precisamos sempre orar. E nós vamos começar orando, vamos pedir a Deus pelo culto e também agradecer por aqueles missionários que já estão lá no campo pregando a palavra também. E nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este culto. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos falar do Teu amor abertamente. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia Tu tem nos dado condições de orar, de contribuir e de ajudar aqueles Teus servos que estão tão longe pregando a Tua palavra. Seja com este culto para que possa ser do Teu agrado. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler Apocalipse 7, de 9 a 10. Apocalipse 7, de 9 a 10. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós vamos ter um momento de fala. Bom dia, irmãos. Não sei se eu dei bom dia para todo mundo. Irmão Jadeiro está aqui, eu já dou bom dia. Está sendo um domingo maravilhoso, né? Um café da manhã
Acordamos um pouquinho só cedo, mas foi bom. A gente tinha mais momentos assim, tivemos a classe, que Deus abençoou muita gente. E aí, antes da gente tomar café, eu falei sobre Lídia, 5 minutinhos, que eu só assim rapidinho. Mas uma das coisas que a gente falou é que a gente tem que se entregar por inteiro. Então eu convido os irmãos a junto comigo esquecer de todos os problemas, esquecer do mundo um pouquinho do lado de fora, por mais ou menos 1 a 2 horas, que a gente possa se concentrar em só exatamente cultuar o nosso Deus, louvar o nome dele. Se você conhecer essa música, eu te convido a fechar o olho. Essa música diz o quão grande é o nosso Deus. E se a gente sabe que o nosso Deus é tão grande assim, não há problema que ele não possa resolver. Então, nesse momento, eu te peço, eu te convido a esquecer as coisas do mundo e, junto conosco, cultuar o nosso Deus. Fique de pé, nós vamos declarar o nosso Deus, que ele é grande, que ele é poderoso. Amém? Clamarei
acordamos, ó Pai, na nossa casa. Obrigado porque nós nos arrumamos, viemos aqui para sua casa, ó Deus. O objetivo, ó Pai, de louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai, junto com nossos irmãos, ó Deus. Que a gente possa louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus, todos os nossos dias, ó Pai. Que, Senhor, que a gente possa buscar tanto, ó Senhor, que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, a Ti, ó Deus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Eu escolhi uma música, né, que eu gosto muito, que é Senhor, Tu és bom. Deus é tão bom conosco, né? Deus faz a gente levantar todos os dias, mesmo quando não está bem, e a gente vê o sol, vê as nuvens, vê a chuva, e tudo isso está aí porque o Senhor nos dá. A gente precisa da chuva, a gente precisa do frio, a gente precisa do calor. Em tudo isso a gente consegue ver Deus. Então te convido a falar, Senhor, Tu és bom. Muito obrigada porque o Senhor está na minha vida. Amém?
conosco. Creio que o Senhor é a cura para tudo que nos sente, amém?
irmãos podem se assentar. Há um clamor que sobe da terra, clamor de povos que nunca ouviram o nome de Jesus, clamor de cidades sem igreja, clamor de famílias que vivem sem esperança. Enquanto estamos reunidos aqui, milhões ainda não conhecem o Salvador. Buscam respostas, mas nunca lhes foi anunciado o caminho. As nações clamam, e o mesmo Senhor que nos ordenou, ide por todo o mundo, continua chamando sua igreja, porque o Filho vive, há salvação para todos os povos, e porque ele voltará, o tempo é urgente. Hoje ouviremos o seu clamor, a urgência do tempo. O relógio da história não para. Enquanto estamos aqui, vidas partem sem ouvir o Evangelho. Jesus nos alertou. Vamos ler uma leitura aqui, porque João 9:4. O relógio. Porque o Filho vive, ainda há oportunidade, porque ele voltará. Não há tempo a perder. A missão é agora. Nós vamos falar o nosso texto bíblico. Vamos falar o texto bíblico. E depois do texto bíblico, nós vamos chamar a irmã Ariane, que vai fazer a parte do momento missionário. O tema, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. É bem grande assim o tema, e cada ano eles vão aumentando algumas coisas, porque até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós não teremos mais esse tema, porque já teremos completado a missão. Então vamos falar, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. E precisamos realmente completar a missão que Jesus nos enviou. Queria convidar a falar de novo. Esse tema eu achei fraco. Não sei você achou forte? Eu não achei não. Queria te convidar a falar de novo, porque hoje todo mundo tomou café aqui, não tomou? Amém? Pão estava gostoso? Bolo estava gostoso? Suco, café? Não estava gostoso, amém, irmãos? Vou achar que não estava gostoso. Estava gostoso que eu comi, estava muito bom. Então você tem força aí, já está com a barriguinha cheia, para a gente falar nosso tema. Sabe para quê? Para você não esquecer esse tema. E eu sempre vou falar isso aqui. Missões é o ano inteiro, não só é agora, mas agora é o tempo que a Igreja Batista vai instituir no calendário, né, das juntas de missões como um tempo propício para falarmos e para arrecadarmos dinheiro também para esse motivo especial. Então é necessário, irmãos. Não pense que isso é besteira. Encheu a igreja de bandeirinha, vai fazer campanha, porque é necessário. Você e eu precisamos ser lembrados de coisas que são necessárias. Senão a gente deixa passar. A gente esquece e missões, não, o missionário não esqueceu, o missionário está lá no campo, né? A gente tem visto tudo que tem acontecido no mundo. O mundo está pesado, irmãos. Está difícil demais. A gente estava escolhendo, né, Val? As bandeirinhas ali, ó, pro cofrinho das crianças. Daqui a pouco a gente vai chamar as crianças aqui para fazer esse momento, porque elas também contribuem para essa obra. E a Val, eu falei assim, Val, tem uns países aqui que eu acho que as crianças nem sabem que país é. Nem eu sabia, entendeu? Uns países assim bem diferentes. A gente tem que botar os países mais conhecidos para as crianças. E a Val já me soltou assim, bota o Iraque. E aí isso é tão país, irmãos, que precisa de muita oração. Sabe, Iraque, Irã, né? Tem um monte de países aqui que as crianças vão ver depois. E porque alguns países nos assustam, né? Porque a gente sabe que são países que a entrada do Evangelho é mais difícil. É difícil. O missionário que está lá está sofrendo, está em risco de vida e alguns morrem por esse motivo. Enquanto a gente está num país que a gente pode sair aqui pela rua. Se eu quiser sair gritando aqui na minha Evangelho que Jesus é meu Salvador, eu vou fazer. No máximo alguém deve falar, vai te ver na cabeça não. Ou alguém ali, para de gritar e está importunando. Mas a gente tem liberdade. A nossa igreja pode estar aberta, você pode estar aqui, eu posso estar aqui.
E eu acho um desperdício de tempo quando a gente vem para cá para pensar nos problemas lá de fora. Você pode estar aqui. Tem países que isso não pode acontecer. Que as pessoas têm que se reunir como? Em segredo. É o Cristão 007, tá ali, ó. Quase um agente secreto. Chamando as pessoas, tudo no secreto, porque não pode. E nós podemos, irmãos. Nós temos que valorizar isso. Se você não lembra desse motivo diariamente, eu também não me lembro. Em missões é para a gente se recordar. Quando você pegar o seu envelope ali, vai ter um país ali dentro. E você vai se comprometer a orar por esse país, amém? Irmã Eliane, eu não posso contribuir. Dinheiro está difícil, tá, né, irmão? Está difícil. Não pode contribuir, você pode orar. Ah, eu posso orar e contribuir, ótimo. Eu posso orar, contribuir e ir, vá. Hoje o Betão falou algo na IBD que me marcou. Ele falou, minha missão não é alcançar o Brasil e o Rio de Janeiro, mas é alcançar Miguel Rangel e as ruas ao redor. Talvez sua missão seja essa. Talvez sua missão seja alcançar a sua família. Então nós também somos missionários que estamos aqui. Nós precisamos se recordar desse período missionário, irmãos. Não deixe que o diabo coloque na sua cabeça que isso é besteira. Isso não é besteira. Cada festividade que a igreja levanta, cada evento, seja EBF, seja missões, seja dos jovens, seja das senhoras, não é besteira. Nós não abrimos mãos desse momento de estar aqui, porque quando nós estamos aqui, nós estamos o quê? Mais fortes. Somos fortalecidos na nossa comunhão, amém? Então, pensando nisso, eu queria te convidar a ficar de pé, agora, em nome de Jesus, para a gente falar um tema bem forte, tá? Para Miguel Rangel ouvir. E a divisa, que a gente vai falar também, tá bom? Vamos falar todo mundo junto no 3, hein? 1, 2, 3. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Divisa, todo mundo junto? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Amém? Vem, Senhor Jesus, Ele voltará. Queria te convidar a assistir agora. A gente vai assistir um vídeo, tá? Pode sentar, irmãos. Gostei da participação, hein? Glória a Deus, amém, aleluia. E a gente vai assistir agora um vídeo. Esse primeiro é para falar de... é do missionário, né? O primeiro. Mas a gente também vai ter a música oficial da campanha de missões. A gente vai passar em vídeo e depois a equipe de louvor, pelo menos com o violão, tá, irmãos? Não é uma música fácil, não, mas a gente gostou, ele gosta de estar assim. A gente vai estar aqui cantando para também recolher os dízimos e ofertas. E durante o vídeo da música, a gente vai fazer um momento especial com as crianças. Eu vou chamar as crianças aqui. Mas primeiro vamos assistir o vídeo da obra missionária. Amém? Pessoas com várias necessidades, acreditando em missionária. Hoje estou aqui, com a graça de Deus, em Angola, na província do Ambo, na sede da nossa nova escola famosa. Renata, na área de missões sociais. Então, sua missionária da área de ações acessíveis, que a gente chama de A3, a área que pensa missões entre surdos, cegos, pessoas com várias necessidades, acreditando e executando aquilo que o nosso Mestre Jesus falou, que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. E a gente entende que toda criatura que recebe Jesus também deve ser capacitada para compartilhar de Jesus. É um grande prazer ter a sua parceria nesse trabalho missionário que nós estamos executando ao redor do mundo. Hoje estou aqui, com a graça de Deus, em Angola, na província do Ambo, na sede da nossa nova escola FAMOSE. A escola FAMOSE, que quer dizer juntos, é uma escola inclusiva, onde nós temos professores surdos, professores cegos, professores auxiliares de professor com síndrome de Down, mas também nós temos aqui alunos surdos, alunos cegos e com outros comprometimentos. Na verdade, não efetivamente aqui, porque essa nova sede da FAMOSE
ainda não foi inaugurado. Nós estamos finalizando as obras, precisamos ainda de muitas orações, crendo que Deus que começou essa boa obra, Ele é fiel para completá-la. E como nós dizemos na campanha de missões desse ano, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão que nos foi dada, Deus já viu ela completa, ela realizada, mas Ele nos capacita, nos emparelha para que nós possamos esforçar os nossos braços, juntar as nossas mãos e juntos completar essa obra e completar essa missão de evangelização entre toda criatura ao redor do mundo. Vem com a gente na campanha de missões mundiais 2026. Amém, gente? Conhecemos aí um pouquinho de uma obra missionária distante de nós, mas que também tem a nossa contribuição. E a gente vai contribuir, amém? Vamos contar aí com a nossa igreja para isso. E aí eu queria passar o vídeo da música oficial e queria chamar algumas pessoas aqui para me ajudar. Natasha, vem cá. Porque o Juan está dormindo. Com dor. Vem cá, Natasha. Vem cá, Eric. Deixa com o pai. Juan, acordou? Vem cá, vem aqui. Tava não? Tá minha oração, né? Vem cá, então. Vem cá para me ajudar. Cadê a Migliana? Vem cá, Migliana. Enquanto a gente passar o vídeo dessa música, ainda não é o momento de dízimos e ofertas, tá? A gente vai conhecer a música oficial. Essas pessoas bonitas aqui vão distribuir esse envelope para os irmãos, tá bom? Nesse envelope aqui, irmãos, você vai abrir, senão o envelope perdeu todo sentido. Você vai pegar a bandeirinha do pai que está aqui dentro, ó, eu tirei a Jamaica, vou me comprometer a orar pela Jamaica. Vou orar pela obra missionária? Sim, mas vou orar, né, mais especificadamente pela Jamaica, esse é o meu país. Aqui dentro também vai ter esse papelzinho aqui, ó, que é o nosso alvo pessoal. A igreja ela tem o alvo e o nosso alvo pessoal. Quanto eu quero contribuir? Ah, Ariane, eu vou botar aqui R$100. Será que eu vou contribuir R$100? Não sei, irmão. R$50, R$10, R$1, o que você puder. Mas eu vou estabelecer um alvo para que eu possa alcançar e contribuir para a obra missionária. Tá bom? E aí, com esse envelope, você vai tirar esse papelzinho que é seu, a bandeirinha sua. Se você quiser já contribuir hoje, você pode botar o envelope aqui dentro. E depois, no vídeo, a equipe de louvor vai estar aqui para a gente cantar e ofertar. Amém? Vamos lá? Aqui, Luan. Vamos lá conhecer a música de missões.
Amém, irmãos? Bonita a música, né? A gente vai agora reproduzir um pouquinho dessa música, pelo menos com violão, tá bom? Você pegou seu envelope, pegou o seu país aí? Qual país os irmãos pegaram? Bolívia. Brasil! Já veio de Deus, já tá no clima. Pegou qual aí? Dalmon? Coreia do Norte. Entonação. Paraguai. Isso aí. Aí eu queria chamar também a Milena e o Juan. Tem mais alguma criança aqui hoje? Não, né? Milena, Juan, vem cá. A gente vai dar um cofrinho também para vocês. Vou deixar vocês escolherem o país que vocês querem. E aí eles vão também em casa, né? Botar as moedinhas, o que eles puderem, e trazer depois no final da campanha de missões. Escolhe aí enquanto a gente canta. E se você puder já fazer a sua contribuição, o seu dízimo e sua oferta, enquanto a gente canta, tá? Essa canção, você vai poder entregar. Primeiro do mês de abril, tá? Conforme os irmãos entregarem. O que os irmãos colocarem ainda vai contribuir para missões. Conversei aqui com o pastor rapidamente. Os irmãos lembram quanto era o nosso alvo ano passado? 800? 600, não é isso? Falei aqui com o pastor, eles continuam com o mesmo alvo.
Ele falou, não, vamos para 700 reais. Amém, irmãos? Amém? Vamos contribuir então para que essa obra continue, tá? E aí aproveita para aprender esse cântico, tá bom? Junto com a gente. Pode contribuir. Vamos lá. Irmãos, passou o vídeo, já aprenderam um pouquinho. Daqui a pouco a gente está férias. Mas a gente vai testar um pouquinho. Se quiser ficar de pé, pode sair ó, mais potente. A gente vai começar como a gente sempre começa, pelo refrão. E aí daqui a pouco a gente está férias dos outros. Pode ser? Vamos junto. Aleluia, Cristo venceu, vivo está, aleluia. O eterno Rei vem nos buscar, aleluia. A nossa esperança, o Filho em breve voltar.
que a Ana fizesse oração por essa campanha missionária, tá, irmãos? Está começando hoje, vai até o primeiro domingo de abril. Esteja aqui, compartilhe com a gente e agradecer também pelos dízimos e ofertas. Amém? Amado Deus, nós estamos aqui na tua casa. Estamos felizes porque é uma prioridade para nós podermos levantar aqui no nosso Brasil, caminharmos até a igreja, estar de portas abertas, para abertamente te louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mostrar nossa gratidão ao Senhor. Mas aqui, Senhor Deus, nesse início de campanha de missões, nós sabemos que existem lugares, Senhor Deus, que isso não pode acontecer. Sabemos que existem lugares que as pessoas precisam se esconder para poder te louvar. Sabemos que existem lugares, Senhor Deus, que as pessoas anseiam por um pedacinho da Bíblia para poder ler. E aqui nós temos muitas Bíblias em nossas casas que às vezes ficam guardadas nas gavetas, Senhor. Mas que isso pode mudar. A nossa oração é que o Senhor possa olhar o mundo nesse momento, Senhor. Ver a necessidade de cada nação. Eu tirei o Catar. Eu vou estar orando, vou pesquisar o que está acontecendo nesse lugar, para poder ter uma oração mais objetiva ao Senhor. Mas o Senhor já sabe o que está acontecendo lá. E nós só queremos entregar ao Senhor o mundo, para que o mundo seja alcançado pelo imenso, maravilhoso amor de Deus. Que emoção, Senhor Deus. É só pensar que um dia, em breve, Jesus voltará. E tem muita gente ainda despreparada, aqui mesmo, nas nossas famílias, no nosso meio. Mas nós queremos nos preparar. E missões, orando, também, Senhor Deus, compartilhando com os nossos bens que nós temos, ofertando, mas acima de tudo, orando ao Senhor, colocando a nossa fé em ação, a saber que uma multidão de pessoas, através desta campanha de missões mundiais, vão se achegar ao Salvador. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos chamar aqui. Nós vamos chamar aqui as crianças. Eu queria pedir ao irmão Roberto que ore pelas crianças. As duas crianças. Irão subir, nós vamos continuar. Meu Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado por ter me livremente me agradeceu por adorar e louvar. Não, obrigado por essa agradeço a o coração que vem também, o povo para receber a tua palavra, para Pai, o vale dele, da forma que entendam cada vez mais que são as tarefas que querem que possa fazer com que tudo que é falado lá, ele no seu coração, na sua mente, ele possa aplicar isso.
não com palavras apenas, mas com obediência, e enviar, sustentar, orar, porque o Filho vive e voltará. A igreja responde: eis-nos aqui. Vamos responder? Eis-nos aqui. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: aqui enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos passar a palavra ao pastor, que vai explicar a mensagem, que seja usada. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. A gente está no mês de missões mundiais, mas também hoje é um dia importante. É um dia que é celebrado, Dia Internacional da Mulher. Como eu coloquei lá no grupo, um dia que começou marcante ali na Primeira Guerra Mundial, com mulheres russas lutando ali por direitos trabalhistas, elas lutando ali para que tenham melhor alimentação, melhor forma de trabalho, e essa luta foi reconhecida futuramente como uma luta das mulheres e reconhecida hoje como o Dia Internacional da Mulher. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Espero que o copo não estoure, igual domingo à noite. Os irmãos que não estavam aqui domingo à noite, no momento específico do culto, o copo estourou. Do nada. Coisas que acontecem, ainda bem que ele não estourou agora. Irmãos, para celebrar esse dia tão celebrado, que deve ser celebrado, principalmente no momento em que nós vivemos, com o tipo de pensamento muitas vezes que tem acontecido, eu gostaria de falar para vocês, mulheres. Então, o tema que eu dei a mensagem, baseado em Juízes 4, se você puder, já pode abrir a sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler para contextualizar aí o capítulo inteiro, mas não vamos ler agora. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. O tema que eu pensei para essa manhã é Débora, o equilíbrio que só Deus pode dar. Débora, o equilíbrio que só Deus pode dar. Débora foi uma mulher notória, foi juíza, foi profetisa, entre muitas coisas. Mas o que eu fico pensando é como é que é Juízes 4, eu ouvi alguém falando. O que eu fico pensando é como é que era o tempo de Débora. Porque para a gente olhar hoje Débora, uma líder, mulher representando, liderando o seu povo, para a gente é mais fácil imaginar a Débora como uma líder. Hoje nós temos grandes líderes, mulheres expoentes. Mas naquele tempo, como é que era o mundo antigo naquela época? Qual era o pensamento que permeava a cabeça das pessoas naquela época? Infelizmente, no tempo de Débora, o tratamento à mulher era extremamente violento, era extremamente agressivo, era extremamente opressor. Era quase que um consenso geral já estabelecido pela civilização da época, a forma como se deveria tratar uma mulher. E isso fica claro. Os sumérios, os babilônios, os hititas, eles partilhavam do mesmo pensamento. Também os assírios partilhavam do mesmo pensamento. Olha, a mulher, ela é inferior. Esse era o pensamento do tempo de Débora. A mulher é inferior. Logo, se ela é inferior a mim, ela não é da mesma qualidade que eu. Era o que os homens pensavam. Então elas são minha propriedade. Eu posso fazer com elas o que eu quiser. Esse era o pensamento que permeava a época. E o que prova isso são alguns achados arqueológicos chamados de o Código Assírio. Esse código ele data do mesmo período de Débora, do mesmo período dos juízes. E é algo que nós temos como prova de qual era o tipo do pensamento. O código assírio ele era praticamente como é que a gente pode dizer? Um código jurídico. Ele estabelecia leis severas na relação homem e mulher. O problema é que o código ele era extremamente violento, extremamente agressivo, extremamente opressor no que diz respeito a punições femininas. A mesma punição cometida por um homem, o código era brando, era tranquilo, era legal. E isso fazia com que o homem tivesse esse pensamento: olha, eu tenho o direito
porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Cometemos o mesmo crime, ela é muito punida, muito mais do que eu, então a mulher é minha propriedade. Esse era o pensamento da época. E por que eu estou trazendo essa informação? Isso ressalta Juízes 4. Esse era o pensamento da época. Isso faz com que a nossa leitura de Juízes 4 seja algo fascinante, irmãos. Porque enquanto a cultura, na época de Débora, caminhava em uma direção, Deus mostra em sua palavra que ele sempre agiu de forma diferente. Deus deixa relatado aqui em sua palavra, e percebam, vamos perceber na leitura do autor de Juízes, que o fato de Débora, uma mulher, ser líder, isso não é visto como espanto pelo autor. Isso não é visto em momento nenhum aqui como alguma ressalva. O autor de Juízes 4, ele registra isso com extrema naturalidade. Uma mulher julgando, liderando, comandando, falando palavras de Deus, sendo celebrada como salvadora. E isso para o autor não era algo estranho. E o que eu não me canso de dizer, irmão, já disse isso, repito e vou repetir muitas vezes, o cristianismo ele é contracultural. O cristão precisa nadar contra a sua cultura muitas vezes, contra o pensamento majoritário, contra o pensamento dessa época. Deus nos mostra muitas vezes em sua palavra que nós devemos ser contraculturais, e Deus é fascinante, meus irmãos. Diante disso, eu convido você a ler, vamos ler todo o capítulo 4. A leitura é grande, ela é extensa, mas a leitura vai ser bem explicativa e ela é bem fácil de entender. Juízes, capítulo 4, vamos ler aí do verso 1 até o verso 24. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Císera, que então habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Verso 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Císera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Rubabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zarim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete-Ragoim até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia que o Senhor entregou já Císera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou Císera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a terra.
Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Haroset-Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar só um homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e o clã de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então lhe disse: tenho sede, dá-me, peço-te beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Baraque chegou perseguindo Sísera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, e te mostrarei o homem a quem buscas. Então entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto, com a estaca na têmpora. Assim, Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Senhor Jesus, se conosco, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos falar verdade, Senhor, acerca da tua palavra, verdade para as minhas irmãs e também para os meus irmãos. É o que eu te peço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Como os irmãos viram, o texto ele é de fácil leitura, apesar de ser forte em alguns momentos, ele é de fácil entendimento, então eu acredito que não seja muito necessário algumas explicações acerca de contexto, está tudo bem explicado aqui, tudo bem contextualizado. Esse período de Juízes, irmãos, era um período de extrema anarquia. Israel era uma terra de ninguém ali naquele momento. Moisés, durante a sua liderança, ele se preocupou em deixar um substituto, Josué. Josué também teve essa preocupação. O problema é que o povo decidiu ser infiel. O povo quis isso. Tanto que Josué, em suas últimas palavras, ele orienta o povo. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele orienta o povo. Mas o povo decidiu seguir por outro mundo, por outra rota. De maneira que no período de juízo não tinha uma liderança definida. Cada um fazia, o próprio texto diz isso, cada um fazia o que dava na cabeça. Então o povo se perdeu totalmente. O povo vivia uma espécie de gangorra espiritual. Uma hora estava com Deus, outra hora estava em pecado. Outra hora estava com Deus e outra hora estava em pecado. E o fascinante dessa história é que, apesar de Deus enviar sempre um opressor, por causa da falta de confiança em Deus do povo, Deus também enviava a solução, que eram os chamados juízes. E nesse contexto de libertação que os juízes viviam, a gente vê aí a ascensão de Débora. Eu vou focar apenas no versículo 4, apesar da gente ter lido todo o texto, eu vou focar apenas no versículo 4, que é o que fala sobre Débora, e traz para a gente informações importantes. O versículo 4 diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Então a gente consegue perceber que Débora tinha aí basicamente 3 funções. Ela era profetisa, ela buscava Deus, ela tinha uma função, uma tarefa, uma espécie de função pública de liderança. Ela era uma juíza, responsável por julgar o povo, por resolver as causas do povo, e ela também era esposa, diz aí o texto. Então, a gente consegue entender que Débora é quase que um espelho da mulher contemporânea. Ela era aquela que buscava Deus, servia a Deus, ela era aquela que trabalhava, tinha algo público a lidar ali com o povo, e ela cuidava da sua família. Quando a gente olha para a Bíblia, tem inúmeras mulheres que são notáveis na Bíblia, irmãos. Como eu disse, Deus deixa muito claro a importância das mulheres. E eu achei importante aqui trazer para os irmãos o teólogo Matthew Henry, em seu comentário bíblico, ele fala um pouco acerca do
simbolismo da criação da mulher. Ele diz o seguinte, abre aspas. Talvez o irmão já tenha lido essa citação em algum momento. A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sobre o seu braço para ser protegida por ele, e perto do coração para ser amada. É uma perspicácia muito interessante do teólogo para entender por que a mulher foi tirada da costela. É algo poético, é algo bonito. Só que o mundo tenta nos apresentar vários tipos, vários modelos de mulheres. O mundo tenta nos definir qual é o tipo, qual é a forma, qual é o raio de ação dessa liberdade feminina. E o mundo tenta apresentar esse modelo. Só que qual é o problema? Como é que eu posso oferecer liberdade se eu não sou livre? Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Se não tenho liberdade, não é possível oferecer liberdade. Ainda assim, o que o mundo tenta oferecer é uma liberdade. Na verdade, é uma falsa liberdade. Somente Deus, Ele pode oferecer liberdade de fato, porque Ele é o único ser verdadeiramente livre, de modo que só Deus pode libertar. Então, só em Deus a gente consegue compreender qual é o verdadeiro modelo, qual é o verdadeiro exemplo, tanto da masculinidade quanto da feminilidade. Somente em Deus, porque só Ele liberta, só Ele mostra o que é uma mulher livre de fato. E quando a gente olha para Débora, a gente enxerga uma mulher livre, uma mulher em Deus que é livre, livre do pensamento da época, que era a mulher precisa ser subjugada. E Deus mostra em Débora que não, elas podem ser líderes, ela pode ser profetisa, ela fala da minha palavra, e ainda assim ela é esposa. Deus mostra a verdadeira liberdade. E quando a gente olha para Débora, a gente consegue ver que ela tinha muito alinhada na vida dela 3 áreas, das quais eu quero falar, que fazia com que Deus governasse a sua vida e mantivesse a vida de Débora em equilíbrio. Como nós falamos no verso 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela tinha vida espiritual, ela era profetisa. Ela tinha uma vida secular, ela liderava o povo, ela era juíza, ela resolvia as causas. Ela era esposa. De modo que quando nós olhamos para a vida de Débora, a gente consegue perceber que é possível. É possível ter equilíbrio. É possível equilibrarmos todas essas áreas em nossas vidas, mulheres, minhas amadas, é possível. Apesar de difícil, é possível. E a gente consegue enxergar isso em Débora. Ela tinha equilíbrio na sua vida conjugal. Mas por que você pode dizer isso? A Bíblia nos diz que Débora ela era esposa de Lapidote. E isso, por si só, pelo fato de ela ser esposa, ela como uma esposa israelita, ela automaticamente já tinha diversas funções, diversas obrigações, que era costume da época. Aquilo que era somente responsabilidade da mulher. Por ela ser mulher e esposa, ela já tinha responsabilidade. Ela, por ser esposa, mulher israelita, ela era responsável, por exemplo, pela alimentação. A mulher israelita, ela tinha que moer os grãos. A mulher israelita, ela tinha que moer até fazer farinha. A mulher israelita, ela pegava ali a matéria-prima que seu marido caçou ou pegou em algum lugar, ela transformava aquilo em alimento, ela transformava aquilo em vestuário. Era a responsabilidade da mulher israelita. Débora, como mulher israelita, esposa de Lapidote, ela já tinha essa responsabilidade. E a gente consegue fazer um levantamento do quanto, sem o maquinário de hoje, do quanto tempo se gastava simplesmente para moer grãos. Eram mais de 2 horas, diariamente. Porque ela tinha a responsabilidade de fazer a comida, senão não tinha. Responsabilidade dela como esposa, obrigações. Era a responsabilidade da mulher, naquele tempo, buscar água.
A Débora tinha essa responsabilidade, ela devia ir a uma fonte de águas ou a um poço buscar água para sua casa. E dependendo de onde era a fonte, dependendo de onde era o poço, a mulher tinha que andar bastante. Então percebam que cuidar da alimentação, cuidar de buscar a água, isso já tomava um tempo absurdo de Débora. Simplesmente pelo fato dela ser esposa. Quando a gente olha aqui, mulher de Lapidote, talvez possa passar despercebido, mas como essa escrita, o autor traz muitas informações, é isso que eu quero fazer com os irmãos. Pelo simples fato de ela ser esposa de Lapidote, ela já tinha funções, obrigações, responsabilidade. A mulher naquele tempo, a obrigação central dela, além de cuidar da alimentação, além de cuidar da água, a responsabilidade central dela era a maternidade. A mulher tinha que gerar filhos, era a responsabilidade dela dentro da sociedade. A mulher que não pudesse gerar filhos era uma mulher mal vista. O texto não diz acerca da filiação dos filhos de Débora, nós não podemos afirmar isso em momento nenhum. A gente só pode ir até onde o texto vai. A gente pode apenas presumir, ela poderia ter ou não. Mas o que nós podemos presumir de fato é que ela, como esposa, já tinha que cumprir com algumas obrigações da vida conjugal, se os irmãos me entendem. Muitas coisas já tomavam o seu tempo. Então a gente consegue presumir que muito antes de Débora sentar na palmeira para julgar o povo, ela já tinha muita coisa para fazer. Muito antes de sentar ali, ser juíza e julgar a nação, ela já teve que moer o grão, ela já teve que fazer a comida, ela já teve que buscar água, ela tem responsabilidades ali com o seu marido. Isso é o que a gente consegue presumir. Mais interessante que, apesar de todas essas responsabilidades, Débora não trocava a sua vida conjugal em detrimento da vida espiritual ou em detrimento da sua vida secular. Eram obrigações da mulher. Por ser obrigação, nós podemos supor que ela devia fazer. Mas ainda assim, o texto, como era uma obrigação, ele não cita o fato que ela devia fazer, porque já está implícito, ela fazia, ela era uma esposa, era obrigação dela. O que o texto ressalta no além? Ele fala ainda das outras funções dela, como profetisa, como juíza. Ela não trocava a sua vida secular pela vida espiritual. O que Débora fazia era, ela liderava, ela profetizava, além da sua vida conjugal. Havia um equilíbrio na vida de Débora. Uma coisa não era impedimento para a outra. Havia uma conciliação. E a própria fluidez do texto apresentando essas funções de forma orgânica, numa mesma frase, numa mesma construção, ali no verso 4, já nos dá a entender que todas as funções estavam em pé de igualdade. O autor coloca, ela era profetisa, ela era mulher, ela liderava o povo. Na mesma proporção, equilíbrio. E eu acho interessante o autor expressar esposa de Lapidote. Porque Lapidote não era um cara conhecido. Na Bíblia você não vai encontrar em nenhum outro momento a citação desse nome. Lapidote não era de uma família importante, não era de uma família de destaque. Lapidote era alguém desconhecido na história de Israel. Mas me parece que o autor está tentando enfatizar Débora da seguinte maneira: olha, ela fez tudo isso, ela liderava o povo, ela cessou uma guerra e ainda assim cuidava da sua casa. E ainda assim, fazendo tudo isso, ela era esposa. Me parece que o autor quis ressaltar essa questão, só citando Lapidote, apesar dele não ser alguém de importância, de relevância na história de Israel. Ela fez isso tudo, e ainda era esposa, e ainda cuidava do seu lar. Deus, em muitos momentos, nos leva a travar guerras, irmãos, nas nossas vidas. Mas essas guerras não podem fazer com que nós abandonemos o nosso terreno principal. A nossa função primária, ser homem, ser mulher, ser marido, ser esposa, nosso lar. Minha irmã, por mais que a vida te leve a funções de liderança,
Por mais que a vida cada vez mais te leve a funções de destaque, por mais que a vida cada vez mais tome o seu tempo, roube o seu tempo, te empurre tarefas, tire a sua paz, por mais que a vida faça isso, não negocie responsabilidades. Tanto mulheres quanto homens temos responsabilidades. A mulher com o seu marido, o marido com sua esposa, os filhos com seus pais, os pais com seus filhos. Temos responsabilidades com os cônjuges, temos responsabilidades com a família. E as tarefas, as funções, as atribuições da vida não podem roubar o nosso tempo e a nossa responsabilidade com a nossa vida conjugal, nossa vida familiar. Débora equilibrava a sua vida. Ela era profetisa, ela era juíza, mas também reconhecida e registrada aqui na palavra de Deus como esposa. Na mesma linha, na mesma frase, no mesmo pé de igualdade. Mas o que a gente consegue perceber também é que Débora equilibrava a sua vida secular. Débora tinha um equilíbrio. Ela tinha uma vida secular. Quando a gente olha, era quase como um trabalho. Débora ia lá, sentava na palmeira e julgava o povo, um a um. Ia julgando as causas do povo. Ela liderava o povo. Além das atribuições como esposa, ela ainda tinha que encontrar tempo para julgar toda a nação. Porque no verso 5, o autor registra o seguinte: era todo o povo. O autor registra o seguinte: os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Os filhos de Israel não era uma parte de Israel. Débora era responsável por julgar uma nação. Não é um juiz que julga uma circunscrição, um espaço, um pedaço. Ela julgava toda a nação. Ainda assim, com as suas funções e atribuições de esposa. E para cumprir essa função, para que isso fosse necessário, era importante que ela fosse paciente. Para que isso fosse necessário, era importante que ela fosse boa ouvinte, que ela tivesse sabedoria. Então percebamos o quão influente Débora era na sua função como juíza. Porque como juíza, ela vai e convoca Baraque e dá instruções a Baraque. Como juíza, ela inspira tanta confiança em Baraque que, apesar dela ter dito e profetizado: olha, a vitória já é certa, meu amigo, vai lá, só ir. Ele olha e fala: não vou não, só vou se você for. Baraque expressa ali talvez mais confiança na presença de Débora do que na certeza da vitória que ela expressou através da sua profecia. Era o próprio Deus falando: olha, a vitória é sua, meu amigo, vai lá, só ir, só vai. Ele: opa, vou não, ele: ó, Débora, ué, gosta aqui da tua presença, entendeu? Mulher forte, ele: vai, vem comigo, não vou não. Débora tinha presença. Débora tinha aura, como se diz hoje em dia. Ela tinha presença. E Baraque expressa em total confiança. Ela dá um comando. E a gente percebe lá na frente que é ela que vira para Baraque e fala: ô, levanta! O comandante já está lá no rio, bora, meu amigo. Bora, levanta, diz para a tropa ir. É Débora que dá o comando, não é Baraque que toma ação. Ela dá o comando e após ele age. Ela convoca, ela inspira, ela dá o comando e ao final disso ela ainda faz uma poesia. Para acabar com nós, homens, ela mostra: olha, eu faço isso tudo e ainda escrevo uma poesia. O capítulo 5 é a poesia de Débora. Eu cuido da minha casa, cuido do meu marido, eu busco a Deus, profetizo, eu julgo toda uma nação, eu dou a ordem para a guerra, eu dou a ordem para o ataque. E quando acabar isso tudo, espera aí que eu vou sentar aqui e agora eu vou escrever uma poesia. Débora, mulher fascinante. Débora é para nós, irmãos, um exemplo. A presença dela é inspiradora. Débora era uma mulher que tinha autoridade, mas não era uma autoridade como o mundo tenta dar. Não é uma autoridade de imposição, não é uma autoridade de briga, não é uma autoridade de disputa. Era uma autoridade de uma mulher que buscava Deus.
era uma autoridade de uma mulher que buscava equilíbrio em sua vida. Então eu entendo que, tal qual Débora, as mulheres cristãs, elas precisam ser esse farol. Elas precisam iluminar o seu lar. O mundo está perdido, meus irmãos. O mundo está caminhando em destruição, o mundo está caminhando em ruína, e a gente não pode ser mais um. A gente não pode ser igual. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio em nossas vidas, porque a palavra de Deus mesmo já diz que a mulher sabe o seu lar. É com sabedoria, não é com grito, não é com imposição, não é com uma autoridade, que o mundo diz que é autoridade, falar mais alto, falar mais. Não, é com sabedoria. Débora equilibrava a sua vida conjugal. Débora equilibrava a sua vida secular. Mas Débora reconhecia que ela tinha limites. Nós vamos entender. Todo juiz, em tempo de guerra, os irmãos podem pegar o livro de Juízes para ver o que eu estou falando. Todo juiz, em tempo de guerra, ele liderou o povo militarmente. Se os irmãos lerem a história de Otiniel, de Eude, de Gideão, de Jefté, de Sansão, vocês vão ver que eles foram para a batalha. Eles eram juízes em tempo de guerra. Houveram outros juízes que a teologia tenta criar uma classificação entre juiz maior e juiz menor. Juízes que apenas julgaram o povo, que não viveram um período de guerra, eram chamados de juízes menores. Juízes que viveram em período de guerra eram chamados de juízes maiores. Débora é uma juíza que viveu no período de guerra. Mas diferente de todos esses juízes que eu citei, Débora não liderou o povo militarmente. Ela reconhecia até onde ela podia ir. Porque eu não sei se você percebeu, apesar de Débora ser a juíza em tempo de guerra, ela não se importou quando Deus falou assim, ó, vai lá e chama Baraque. Ela não falou assim, pô, Senhor, juízo sou eu. Eu tenho capacidade para liderar o povo. Eu julgo toda uma nação, eu não posso guiar uma guerra. Ela poderia discutir com Deus, debater. Ela era a juíza do seu tempo. E os juízes anteriores ao seu tempo, que viveram em tempo de guerra, foram para a guerra. E Deus vira para ela, ó, vai lá e convoca Baraque. Em momento nenhum ela brigou com Deus. Em momento nenhum ela quis mostrar qualquer tipo de outra atitude, de postura, apesar dela ser ali a pessoa de autoridade. O texto diz que ela liderava o povo. E na canção de Débora, no capítulo 5, nós vamos ver que ela era chamada de mãe de Israel. Ela não discute com Deus. Ela aceita até onde vai o seu limite. E diferente de todos os juízes que a gente pode encontrar no livro de Juízes, Débora ela assumiu uma espécie de co-liderança no Baraque. Era quase uma co-liderança complementar. Uma co-liderança através do respeito, não somente de Baraque, mas também de Débora, por convocá-lo sem reclamar. Baraque respeitava a autoridade dela, tanto que ele falou, olha, eu só vou se você for comigo. E ela respeitava tanto a Deus que ela falou, não, Deus convocou ele, não me convocou. Não vamos brigar por isso. Era uma co-liderança, Baraque como um líder bélico, Débora como uma líder estratégica, uma líder espiritual. Cada um cumprindo a sua função. E dessa forma, a Débora ela é a única juíza que vai para a batalha sem exercer as funções militares diretas, se tornando uma mulher diferente de tudo que nós podemos imaginar. Débora é uma mulher fascinante. Ela compreendeu que Deus chamou Baraque para cumprir essa função, não era. Ela sabia o seu limite. E Débora tinha total compreensão de até onde vai o seu limite na sua vida secular. Até onde ela pode ir. Ela não precisou pesar em ninguém. Ela não precisou diminuir o homem. Ela não precisou criar uma espécie de conflito. Ela não precisou debochar de Baraque em momento algum, apesar dele ter falado que só iria com ela não precisou
precisou debochar dele, pisar nele, não precisou criar um conflito. Ela demonstrou compreender que ela precisava de Baraque para cumprir aquela função. Ela precisava dele para cumprir, porque as suas funções eram complementares. Minha irmã, minha querida, apesar de mulher, ser capaz de fazer muitas coisas. O que a gente aprende com Débora é que não precisa abraçar o mundo. Não precisa abraçar todas as funções do mundo. Não precisa ser sozinha e achar que sozinha você dá conta. Você pode compartilhar. Você pode compreender, olha, até aqui eu consigo ir, daqui eu não consigo, preciso de ajuda. Preciso de alguém que me ajude. Preciso de alguém que seja ali uma parceria. Para que seja possível equalizar a vida. Senão a gente cria um desbalanço quando eu acho que consigo abraçar o mundo, porque não consegue. Não consegue. Quando a gente acha que dá conta de tudo, irmãos, aí o peso começa a ficar grande e tudo ruim. É necessário compartilhar. É necessário ajuda. É necessário auxílio. É necessário reconhecer que tem limite. Débora tinha equilíbrio na sua vida conjugal. Débora tinha equilíbrio na sua vida secular. E Débora tinha equilíbrio na sua vida espiritual. Porque não esqueçamos, Débora também era profetisa. Isso significa que para ter respostas de Deus e falar verdade de Deus, ela precisava buscar Deus. Não vinha assim do nada, como uma voz do céu, do nada. É necessário buscar tal qual nós hoje. A gente não vai andar na rua, sair ali e Deus vai falar: Betão, Mayra. É necessário buscar. Débora buscava Deus. Ela cuidava do seu lar, cuidava da alimentação, cuidava da água, cuidava do vestuário. Ela julgava o povo, ela resolvia as causas do povo. E ela ainda tinha tempo para buscar a Deus, para trazer palavras de Deus, porque ela era uma profetisa e a palavra de Deus diz que o que dá veracidade à palavra do profeta é o cumprimento da sua profecia. E ela disse, ela profetizou quantos soldados deveriam ser. Ela profetizou, falando da palavra de Deus, de onde ele deveria convocar os soldados. Ela disse qual era o local da batalha. Ela disse qual seria o resultado da batalha. E ela disse de quem viria a honra por vencer a batalha. E tudo o que ela disse se cumpriu. Mulher que buscava a Deus. Débora era mulher de oração. Débora era mulher de joelho no chão, de vida com Deus, de vida espiritual, a ponto de ser reconhecida pelo povo como alguém que busca a Deus, como alguém que fala com autoridade, palavras de Deus, porque um profeta naquela época era o próprio Deus falando. E Débora é reconhecida na Bíblia e pelo povo como profetisa. E quando ela abria a boca para falar em nome do Senhor, era o próprio Deus falando. E infelizmente, minhas irmãs, quantas mulheres, talvez por causa da sua vida secular, por causa do trabalho, por causa das obrigações da vida, por causa da vida conjugal, por causa de tarefas, têm negligenciado a vida espiritual. E não só as mulheres, para que o peso não fique só sobre as mulheres, mas quantos de nós temos conseguido equalizar as nossas vidas? Nosso trabalho, nossa vida com Deus, nossa vida com o cônjuge, ou com amizade, ou com família. Quantos de nós temos conseguido equalizar isso? De maneira que haja equilíbrio. Equilíbrio que só Deus pode dar. E apesar de forma de mensagem, a gente conseguir separar as três áreas, secular, área espiritual, área conjugal, a fim de uma análise, essas áreas são indivisíveis. Essas áreas são inseparáveis. Nós somos um ser holístico. Não tem como separar o Jefferson do trabalho, o Jefferson pastor, o Jefferson marido. Eu sou um só. Assim como você. Essas áreas são inseparáveis e elas precisam ter equilíbrio.
Porque nós somos um só. Eu não consigo separar a minha vida em áreas. É preciso buscar a Deus. E quando a gente olha para Débora, parece que viver essa realidade de equilíbrio perfeito, um equilíbrio exemplar, parece algo difícil, parece uma utopia, parece quase impossível que se haja equilíbrio dessa forma. Talvez você possa dizer, pastor, não, peraí, uma vida onde tudo funciona de maneira equilibrada? Não, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu vivo. Não é possível que sejamos capazes de equilibrar a nossa vida dessa forma. Você não sabe o que você está falando. Talvez você possa estar pensando aí. Realmente eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quais são os problemas da sua vida. Não sei, a não ser que você me fale. A gente conversar. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu sei o final dessa história de Débora. E no verso 23, diz assim: assim, Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. O relato de Juízes 4 cita Débora, uma mulher fantástica, uma grande mulher. O relato de Juízes 4 cita Baraque, um homem que com humildade entendeu a liderança da mulher e fez aquilo que devia fazer. O relato de Juízes 4 também cita lá no final Jael, a mulher de Éber, o queneu, a mulher que de fato mata o comandante. São pessoas fantásticas, são pessoas que participaram da história. Mas o autor deixa bem claro no verso 4: Deus humilhou aquele dia Jabim. Porque sabe o que isso quer dizer? Apesar dos personagens serem fantásticos, apesar dos personagens serem notáveis, a batalha não é sua. A batalha não é minha. Não é sua. A batalha é do Senhor. Basta apenas confiar. Basta apenas seguir firme. Como é que Débora conseguiu equilibrar a sua vida de maneira tão sublime? Confiança. Ela sabia que ela ia vencer um exército. Ela sabia que a batalha era do Senhor. E talvez seja isso que falte para a gente entender o equilíbrio na nossa vida. É Deus quem conduz, não somos nós. Quando a gente acha que a gente consegue conduzir, quando a gente acha que a gente por si só consegue ter esse equilíbrio, não consegue. E talvez seja por isso que você pensa assim, é impossível ter esse equilíbrio. Porque realmente é impossível se eu coloco a esperança em mim. Agora, se tal qual o final dessa história eu sei que quem luta, quem vence as batalhas é o Senhor, a minha esperança está nele. Num Deus que é capaz de equilibrar a minha vida, num Deus que é capaz de colocar tudo no seu lugar. E Débora, ela não precisou sacrificar nenhuma área da sua vida para viver aquilo que Deus deu para ela, para viver o propósito. De maneira, meu irmão, se for necessário moer grãos, nós moeremos. Se for necessário ir buscar água, buscaremos. Se for necessário tecer roupa, nós teceremos. Se for necessário enfrentar batalhas, nós enfrentaremos, porque nós não vamos na nossa força. É impossível. Nós somos incapazes, somos insuficientes. Nós vamos na força do Senhor dos Exércitos, porque Ele é capaz de abrir o mar, Ele é capaz de parar o sol, Ele é capaz de ressuscitar pessoas, Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, como bem falou o irmão Paulo aqui na EBD de manhã. Ele é capaz, era a confiança dele, não na minha. Débora confiava no Senhor. Quer ser uma mulher extraordinária, quer ser um homem extraordinário, viva aquilo que a palavra tem para você.
Não viva aquilo que o mundo diz que é certo, porque o mundo não pode dizer o que é liberdade. Um preso não pode ensinar para alguém o que é liberdade. Ele está preso, ele não sabe o que é liberdade. Deus é livre, o único ser absolutamente livre. Ainda que você viva sozinho, você diz assim, eu sou livre. Não é. Você depende de alguém para fazer um alimento para você comer. Você depende de que alguém construa uma casa para você morar. Você não é livre. Deus é o único ser verdadeiramente livre. Ele está onde quer, ele faz o que quer, ele tem todo o poder. Ele pode dar liberdade. Ele pode dizer o que é ser uma mulher livre. O que é ser um homem cristão. Não são filosofias nem pensamentos loucos dessa época. É a palavra. Nos debruçamos sobre a palavra. Deus nos orienta acerca do que somos nele, não o mundo. Somos homens e mulheres cristãos, filhos do Altíssimo. Deus te chamou para ser filho dele, para fazer parte dessa filiação, para fazer parte dessa santidade, para morar com ele eternamente nos céus. Foi para isso que ele nos chamou, para que nós vivamos a glória e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Não para que a gente viva com base no que o mundo tem que dizer. Porque aquele que vive conforme o mundo, ainda assim não é livre, porque ainda assim ele vive debaixo da régua do mundo. Ele está preso ao mundo. Deus pode trazer equilíbrio para as nossas vidas, irmãos. Deus pode nos libertar. É possível ser uma mulher como Débora? É possível. Confiando no Senhor, debruçando sobre a sua palavra, reconhecendo os seus limites, entendendo que a sua vida não tem como ter áreas separadas. A sua vida é uma só. E esse equilíbrio só é possível no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Queria orar por sua vida. Senhor, Deus e Pai, estamos aqui, Pai, com homens e mulheres, Senhor, que servem ao Senhor, que conhecem a Tua palavra, Senhor. Homens e mulheres, talvez, Senhor, estejam passando por dificuldades que eu não sei. Talvez estejam segurando pesos, Senhor, que eu não sei quais são e nem sei o tamanho, a profundidade, Senhor, desse peso. Mas eu te peço, Senhor, pela Tua palavra, se mostre presente na vida deles, que eles possam reconhecer a Tua presença, que eles possam reconhecer o Teu cuidado, Senhor, que eles possam verdadeiramente entregar em Tuas mãos o peso, o fardo. Possamos confiar no Senhor. Sabemos, Pai, que somos insuficientes. Sabemos, Senhor, que é somente a Tua graça, a Tua misericórdia. Então nos ajude, Senhor, a sermos homens melhores. E nesse dia, Pai, tão importante, nos ajude, Senhor, ajude as nossas mulheres, filhas, mães, amigas, a serem mulheres conforme a Tua palavra, Senhor, não conforme a régua do mundo, não conforme padrões do mundo, para que possam viver a excelência, para que possam viver o Teu propósito, para que possam verdadeiramente serem reconhecidas como filhas de Deus. E não alguém que frequenta o culto, não alguém que tem uma vida religiosa, mas como uma mulher que é diferente, como uma mulher que é exemplo, como uma mulher que sabe liderar, como uma mulher que sabe ter um papel de destaque, mas que ainda assim reconhece quem é em Deus. Se conosco, Pai, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Nós temos mais alguma coisa? Que Deus nos abençoe e vamos lá para casa com essa palavra. Temos alguns avisos, sim, calma. Temos alguns avisos que nós vamos dar. Avisos. Domingo que vem, culto jovem. Então, convoco os irmãos para que estejam aqui prestigiando a nossa juventude, para que a gente possa fortalecer a juventude, dar responsabilidade à juventude. Domingo que vem, quem sou eu? Culto jovem, domingo pela manhã.
Domingo que vem também, às 5 horas, antes do culto da noite, evangelismo. Nós vamos sair pela rua, voz, violão, garganta, vamos cantar louvores, cantar hinos e convidar as pessoas para que venham aqui no culto à noite. Então, domingo que vem, às 5 horas, esteja aqui, irmão, eu estarei aqui, estando irmão ou não, eu estarei aqui e vamos caminhar por essas ruas aí, falando da palavra cantada. Curso Aliança, olha irmãos, nós finalizamos a apostila, hein? Eu e Mayra finalizamos a apostila, então você, meu irmão, que quer participar do curso para casais, dê o seu nome para a gente, nós temos 4 casais, nós já vamos produzir a apostila dessa semana, está pronta, finalizada, vem com o coração aberto para a gente entender o que Deus tem para os casais, o que a palavra dele ensina para os casais. Curso Aliança. Ministério de Oração. O Ministério de Oração agora passou para os domingos, não são mais aos sábados. Todo domingo, de 8 às 9, teremos reunião aqui no Ministério de Oração, orando pela nossa igreja, orando por diversos motivos, diversos assuntos. Então venha, é aberto a todos que vocês quiserem vir. Venham para estar conosco em oração, fortalecendo a nossa igreja, fortalecendo a sua vida em oração. A oração é fundamental, gente. É a comunicação nossa com Deus. Celeiro, por favor, você que deu seu nome para que a gente possa fazer as cestas básicas até o segundo domingo, até hoje, né? Até hoje, meu irmão. Até hoje, para trazer o seu alimento para a gente poder fechar a cesta. Eu tenho falado isso recorrente. Não vai dizer, irmão, que esqueceu, hein? Não faz igual seu pastor, não. Celeiro. E aberto para visitações, irmão que quiser ter nossa família aí na sua casa, pode falar conosco. Ontem nós estávamos ali com o irmão Paulo e o irmão Elzi, maravilhoso. A gente passou um dia lá e ficamos horas e horas e horas, a gente nem viu o tempo passar. A gente riu, brincou, conversou, foi muito bom. O irmão que quiser ter a visita da nossa família, na sua casa, fale conosco, a gente vai com o maior prazer, irmão, seja o que for, não tem essa não. Embaixadores do Rei. Quero dizer aos irmãos que já nesse sábado nós demos início ali com o auxílio do nosso irmão Betão, participando ali dos treinamentos para o Embaixador do Rei, lá na PIB de Madureira. Então, em breve, nós daremos início aqui ao nosso Embaixador do Rei. O Betão está sendo treinado, está aprendendo como funciona, ele gostou bastante de lá. A gente precisa entender como que a gente vai aplicar aqui na realidade da nossa igreja, mas esteja orando, irmão. Esse é um propósito nosso. Embaixadores foi muito importante para a minha vida. Eu acho extremamente importante para meninos, jovens, muito, principalmente por causa da realidade que nós temos hoje. Muitos meninos que talvez cresçam sem referência, que podem ser o seu líder, uma referência masculina, para aprender a como ser homem, como tratar uma mulher com respeito, como ser um homem cristão, como conhecer a palavra. Então, ore por esse trabalho, para que ele possa ser abençoador, tanto para a vida dos jovens, porque é importante, quanto para a igreja também. E esses são todos os avisos. Aniversariante da semana. Hoje tem um aniversariante que é a Isabela. Isso. Isabela, filha do nosso querido pastor Leonardo, está fazendo aniversário hoje. Então, se o irmão puder, mande uma mensagem, mande um alô, sinal de fumaça. Sofia, dia 9 de março. A Kécia, dia 11. Carolina, irmã Carolina, ela esteve ontem na irmã Nancy, se eu não me engano, eu vi nas fotos. Irmã Carolina, dia 14 de março. E Maxwell, nosso querido Max, dia 6, não? É 15, não é 14, não é? 15? É 15 de março, nosso irmão Maxwell. Caso eu esqueça, às vezes acontece, é raro, mas acontece às vezes, eu dar o aniversário, dar os parabéns, irmãos, por favor, a gente pode disponibilizar lá no grupo, os irmãos deem os parabéns aos irmãos. Amém, meus irmãos? Temos mais algum aviso? Ao som dos nossos abraços, o irmão vá com Deus, na paz do Senhor Jesus, e aguarde o irmão à noite, às 6h30 aqui, para que nós possamos cultuar ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Querido. Roberto, vai interessante. Ela falou comigo, eu lembrei automaticamente desse texto aí.
aqui, vai sair por aí mesmo? Aí, meu amigo. O Chaltinho tá ali esperando para pegar a geladeira já, meu Deus do céu. Eu ia trocar de roupa em casa. A gente vai para almoçar fora, não consegue nada não.